Alô, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Daqui a pouco você vai acompanhar pelo Sub-15, segunda rodada. O Guarani, o Bugre, o nosso Bugre da cidade de Campinas, vai enfrentar o time do Comercial da cidade de Ribeirão Preto, grande clássico do futebol paulista. Estamos aqui, mais uma vez a gente solta aquela frase: futebol, paixão popular, a vida é mais leve com a emoção e a arte do futebol. Estamos aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas, quando nesse momento o sol dá o ar da sua graça, temperatura nesse momento às 8 horas e mais 46 minutinhos, na marca de 14 graus, uma temperatura, digamos, agradável. Agora há pouco as duas equipes estavam em campo fazendo o seu aquecimento. As duas equipes nesse momento já estão nos seus respectivos vestiários e daqui a pouco a bola vai rolar para você entre Guarani e Comercial da cidade de Ribeirão Preto. As duas equipes em busca da sua primeira vitória nesta segunda fase da competição. Lembrando que o Bugre, na primeira rodada, acabou perdendo para o time do Mauaense pelo placar de 2-1. Muito bem, vamos então apresentar a nossa equipe. Estamos aqui mais uma vez ao lado de João Luiz Della Coleta, também na técnica Ramon Canadinho. E mais uma vez ao meu lado para comentar essa partida, Marcelo Gobet. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos da TV Guarani. O Guarani precisando se recuperar na competição, vem em busca dos primeiros 3 pontos aqui jogando em seus domínios. Muito bem, vamos mais uma vez ao nosso lado, o nosso árbitro, o nosso CEO, o nosso comentarista Renato Canadinho. Muito bom dia. Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão conectados conosco na TV Guarani. Hoje é a primeira vez na telinha da TV Guarani, Sub-15 e Sub-17. O Campeonato Paulista da segunda fase, segunda rodada, tudo indica que teremos 2 bons jogos, já que na primeira rodada, como você mencionou, principalmente aqui no Sub-15, o Guarani não pontuou, Fábio. Então a importância de um bom resultado, de um bom jogo, e você vai acompanhar tudo aqui pela TV Guarani. E já quer deixar o recado, você que está acompanhando aí na telinha do Guarani, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Seja sócio campeão, Fábio Abistaldi. Pois é, seja um sócio campeão. Planos a partir de R$30. Alô você, torcedor do Bugre, se liga. Planos a partir de R$30. Muito bem. Nesse momento são 14... Me desculpa, às 8 horas e mais 48 minutinhos, 8 horas e mais 48 minutinhos. O CT do Guarani, aqui na cidade de Campinas, fica no bairro aqui do Guarani, pertinho do campo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor presente, público pequeno, é verdade, aqui no CT do Guarani, público presente à direita da nossa cabine. Estou vendo lá no centro do gramado algumas pessoas, as duas equipes no vestiário. As duas equipes já vão entrar daqui a pouquinho, não é? As duas equipes vão entrar daqui a pouquinho, tô vendo lá, exatamente, você está vendo aí a imagem do torcedor sempre presente, prestigiando. E a tendência do público é realmente aumentar daqui a pouquinho, até porque estamos aí num sabadão, muita gente folgando e o pessoal costuma dormir até um pouquinho mais à tarde, lembrando que o segundo jogo às 11 horas da manhã, repito, a tendência de um público maior. Lembrando que as duas equipes, Fábio, fazem parte do grupo 19 da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-15, que tem o Referência como líder com 3 pontos ganhos e 3 gols de saldo. Mauaense, o segundo colocado, com 3 pontos ganhos e 1 gol de saldo. O Guarani é o terceiro com nenhum ponto, menos 1 de saldo. E o Comercial de Ribeirão Preto, nenhum ponto, menos 3 de saldo. O Guarani, que na primeira fase foi o líder do grupo 7, com 9 vitórias, 1 empate. E o Comercial foi o segundo colocado do grupo 3, com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Muito bem, aí as informações, os detalhes, né, dos números do campeonato com o Marcelo Gobet. Vocês não estão observando pelas imagens, as duas equipes estão no vestiário. Agora há pouco deu para ouvir aqui o grito de guerra das equipes, quando nesse momento o time do Guarani
vai ficar perfilado daqui a pouquinho, como você já sabe, primeiramente o protocolo da Federação Paulista e depois a execução do hino nacional brasileiro. Nesse momento está surgindo o time do Guarani. Aliás, eu estou vendo na porta do vestiário aqui o nosso João Paulo, ponta esquerda do Guarani. Quem não se lembra do João Paulo? Quando se fala João Paulo, se fala daquele ponta esquerda, daquela final de 1986, o jogo foi realizado em 1987, aquela final contra o São Paulo, um jogo que foi decidido no detalhe, né, Renato? Nós que temos um pouco mais de 50, né, Fábio? Exato, 52 anos, Sérgio Luiz Donizete, mais conhecido como João Paulo, né, e realmente, e assim, né, o João Paulo que foi um grande ponta esquerda, jogou também pela seleção brasileira, vestiu a camisa do Bari, da Itália, e hoje está como auxiliar técnico da categoria de base, né? E com toda certeza, né, Fábio, Marcelo e todos que estão acompanhando a TV Guarani, contribuindo com a sua experiência, né? Um atleta, um ex-atleta, e continua sempre sendo no meio do futebol, que vai sempre passar algo muito importante para essa garotada. João Paulo, o saudoso ponta esquerda, né? Quando a gente fala do saudoso, quando tinha o ponta esquerda, né? Sei. Quando tinha o verdadeiro ponta esquerda, né? Que saudades, melhor dizendo, saudades dos ponta esquerdas que tínhamos no passado, hoje um pouco menos, né? Mas João Paulo, sem sombra de dúvida, foi um baita jogador de futebol. 11 era número 11, o 7 era o 7, ponta direita, 9 centroavante. Legal. Os números faziam parte, a gente já sabia, aí já tinha ideia no campo. Hoje os números é só figurinha. Então detalhe, e na época tínhamos também o outro João Paulo que jogou no Santos, no Corinthians. Sim. Ponta esquerda também, aliás, quase que do mesmo perfil do João Paulo. Talvez o João Paulo do Corinthians fosse um pouco mais, assim, com a bola no pé, habilidoso, fosse até um pouco mais. Mas o João Paulo tinha uma velocidade tremenda e uma habilidade também, claro. O João Paulo que aqui está, né? Ele inclusive está aqui no CT, Sim. né? E assim nós tietamos, né? Todo mundo aqui que gosta do futebol, demos aquela tietada e lógico que o cara merece todo o nosso respeito pela história que ele construiu, né? E enfim, baita jogador de futebol, quem ganha com isso é os garotos, é o Guarani, né? Então agora é só ficar nas saudades dos verdadeiros pontas esquerdas, né, Amistaldi? Exatamente. Quando nesse momento estou vendo lá, ainda vocês, repito, não me estão acompanhando pelas imagens, o time do Guarani já está postado, à frente o árbitro da partida. E falando um pouco, já que as duas equipes, o comercial ainda não pintou lá perfilado para entrar em campo daqui a pouquinho, aquela final de 1986, que, repito, foi realizada em 1987, para muitos foi a maior final já disputada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi um grande jogo de futebol, são outras épocas, né? São as outras épocas. Fábio, falando, né, de saudades e tudo mais, que camisa bacana, que camisa bonita essa do Guarani, né? Eu já falei isso no último jogo, inclusive. Sem patrocínio, né? Você vê só ali o escudo do Guarani, o número bem visível, que bacana, parabéns aí. E aquela versão antiga do número, né? Que é com duas listras, que remete justamente a essa época, né? Detalhe, lógico que precisa, né? É muito importante os patrocinadores, óbvio, mas olha, fica sensacional, não só do Guarani, né? Mas principalmente do Guarani. Essa camisa ficou muito, mas muito bonita mesmo. Exatamente. E tô vendo aqui lá o jogador camisa número 10 do Guarani, né? E nos remete à nossa memória, a gente falou do João Paulo, remete também à memória do grande Zenon, que aliás a gente teve o privilégio no final do ano passado, lá na festa, Campinas, né? Exatamente, na festa da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Todo ano essa festa é realizada, tivemos a oportunidade de conversar com o Zenon, realmente são gênios do futebol, grandes talentos do futebol que deram muitas alegrias aos seus torcedores e pessoas humildes, pessoas bacanas de se trocar uma ideia, de se conversar. Legal, Marcelo. Vai começar o Paulo. Muito bem, as duas equipes já estão posicionadas, já estão perfiladas. O time do Comercial da cidade de Ribeirão Preto à esquerda e o time do Guarani à direita. Nesse momento, o protocolo da Federação Paulista de Futebol, o quarteto de arbitragem sempre puxando a fila e vocês
Aí, com a imagem de Ramon Canadinho, com a emoção da imagem, as duas equipes estão entrando em campo. Daqui a pouco, pela segunda rodada da segunda fase, Guarani, Comercial da cidade de Ribeirão Preto, grande clássico do futebol paulista. As duas equipes vão correr atrás da bola daqui a pouquinho, quando nesse momento as duas equipes praticamente perfiladas. O Guarani já perfilado, já também praticamente perfilado o time do Comercial. E vamos então, daqui a pouco, com a execução do hino nacional brasileiro, às 8 horas e mais 55 minutos. Execução do hino nacional brasileiro, quando nesse momento aquele protocolo, o time do Guarani cumprimentando a representação do Comercial da cidade de Ribeirão Preto. Daqui a pouco o protocolo dos dois capitães para escolher o campo. E vamos, portanto, de imediato, às 8 horas e mais 56 minutinhos, aqui na cidade de Campinas, 8h57 desse momento. Vamos, portanto, escalar as equipes, os artistas do espetáculo. Começando com o Bugre da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe vem com 1, Felipe Eduardo, 2, Raul Lima, 3, Luca Guimarães, 4, Martim, 6, Bruno, 7, Botelho, 8, Adilson, 9, Dreger, 10, Lucas Albuquerque, o capitão da equipe, 11, Miqueias Jesus. O outro lado do jogo, o time da cidade de Ribeirão Preto. A equipe do Comercial vem a campo com Pedro Bellini, 2, Gustavo, 3, Davi Stefanelli, 4, Lucas, 5, Tauã, 6, Murilo, 7, Matheus, 8, Nicolas, 9, Enzo, 10, Robozinho, o capitão da equipe, 11, Jô. Essa é a equipe do Comercial. Já que você falou do Robozinho, o capitão da equipe, também o Lucas Albuquerque, os dois representantes das equipes nesse momento, conversando com o árbitro da partida. Daqui a pouco vamos ter aí o TOS para ver qual meta as duas equipes irão defender. Já que estamos falando de arbitragem, assunto de arbitragem é com, você sabe, Renato Canadinho. Fala, Mistaldi. O terceiro time, né, escalado pela Federação Paulista de Futebol, tem como árbitro principal Vitor Matheus Fanelli, de 23 anos, formado na turma de 2024, ele que está no projeto Jovens Árbitros dessa segunda turma, auxiliado pelo piracicabano Denival da Silva Pereira e por Leandro Antônio Distassi. O quarto árbitro, Jefferson Dutra Giroto. Às 8 horas e mais 59 minutinhos, às 9 em ponto, a bola vai rolar. Quando nesse momento o time do Guarani já batendo bola à nossa direita, o time do Comercial à nossa esquerda fazendo aquela rodinha, fazendo aquela oração. Os dois bandeiras estão checando as redes, né? Os dois bandeiras aí, o Denival e também o Leandro, checando as redes. O árbitro já está no centro do campo. Daqui a pouco vamos ter, portanto, o início da partida
deste jogo do Sub-15. E você já sabe, primeiro o Sub-15, depois o Sub-17. Lembrando que esta é a segunda rodada da segunda fase. Na abertura da nossa jornada, a gente disse que o Guarani perdeu para o Mauaense fora de casa pelo placar de 2-1, e o time do Comercial tenta aí, digamos, a sua recuperação. O time do Comercial que perdeu em casa para o time do Referência pelo placar de 3-0. Nesse momento, as duas equipes já tomando posição. O time do Guarani vai ficar à nossa direita, como já destacou Marcelo Gobet, como já destacou também o Renato, com o seu uniforme lindo, com o seu uniforme tradicional, com os números que remete à nossa memória afetiva, com aqueles números, né, do Zenon, do João Paulo, enfim, esse número que visualmente também é muito bonito e para se transmitir também é muito bom. A bola vai rolar. O árbitro da partida, o senhor Vinícius Mateus, já olha para o seu cronômetro. Vai apitar, a saída pertence ao Comercial. Começa o jogo, começa o jogo. As duas equipes estão correndo atrás da bola. Vem o time do Guarani com o Botelho, tentava o Botelho do lado direito, foi desarmado. A bola chega por aqui do lado direito com o Gustavo, lateral direito do time do Comercial. Mete essa bola na ponta direita, recebe lá o jogador que é o Nicolas. Vem o Nicolas, a bola espirrou, voltou, ficou lá na meiuca, ficando com o Dreger. Dreger lado esquerdo com o Bruno. Tentou o Bruno, meio que se atrapalhou, foi desarmado e retoma o time do Comercial. Levantamento à frente, vai subir a zaga do time do Guarani para cortar, perdeu na sequência. Sobra de bola ficando para o Martim, que domina, soltando a bola do lado direito com o Raul Lima, que despachou, meteu a bola na frente. A bola fica viva na metade do campo, tenta retomar o time do Comercial. A bola fica lá com o jogador, o Guilherme Previati, tentou aqui o Bruno, lado esquerdo, tentativa lá na frente com o jogador que é o Dreger. Tentou o Dreger, a bola saiu pela linha de lado. Ganhou o primeiro lateral do jogo, o time do Guarani nesse início de partida. Lateral já cobrado, domina por lá o Bruno. Lateral esquerdo mais atrás, lá para o Guilherme Previati. Aqui no campo de defesa, Martim. Ainda ele domina no campo de defesa, vai virar do lado direito, vai tentar lá o lateral, que é o Raul Lima, cortou a defesa, tenta puxar o contra-ataque, o time do Comercial, vai puxando o contra-ataque, vem perigoso, lado direito, lá pro Jô, vem o Jô na ponta direita, recebeu, dominou, vai pra cima, fez o break, jogada perigosa pelo meio, corta defensivo do time do Guarani, por intermédio do Luca. Na sequência do lance, teve o toque feito lá pelo Priviati. É outro lateral aqui desta feita para o time de Ribeirão Preto. É início de jogo e a gente vê que as duas equipes indo para cima, buscando gol, pois precisam se reabilitar no campeonato, já que essa segunda fase é um tiro mais curto, com 6 jogos. Já qualquer resultado negativo dentro de casa é prejudicial. O Comercial já perdeu a primeira por 3-0 em casa e o Bugre vem para recuperação buscando uma vitória. Mas agora vem o Guarani, tentou lá o jogador que era o Dreger, foi desarmado, voltou, recuperou lá o Robozinho, tentou no meio, tenta o time do Guarani na sequência, o árbitro marcou falta. Falta para o time do Guarani pela meia direita, aliás, falta para o time do Comercial, o jogador lá, o Matheus, ficou caído no gramado, recebeu a falta que vai ser cobrada no campo defensivo do time de Ribeirão Preto. Com 2 minutos de jogo, a primeira falta, e com 2 minutos também o primeiro impedimento da partida, impedimento contra a equipe do Comercial. Pois é, impedimento, quem fechava por lá pelo lado direito era o jogador Nicolas. Posse de bola para o time do Bugre. Comecinho de partida. Aqui na TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. O levantamento é feito lá na frente, lá para o Dreger, tocou de cabeça a defesa, sobra de bola do Priviati, só que tocou a recuperação do Robozinho, o Robozinho fez o passe aqui na ponta direita para o Gustavo, vai carregando o Gustavo, domina o lateral, bom passe na frente, lá tentou o jogador que era o jogador Jô, a bola espirrou, voltou para o time do Guarani, tenta o Jô na sequência, o Jô fez falta. Quando voltava o Jô, fez falta para cima do Previati no campo de defesa do time do Bugre. E aos 3 minutos, a primeira falta da equipe do Comercial, 1-1 em faltas. 1-1 em faltas. Previati. Jogo dá uma acalmada, Previati lado esquerdo, por aqui o Bruno. Rente à linha lateral, meteu lá na frente, lá para o jogador que era o Dreger, fez falta o Dreger, ficou sentindo o jogador do time do Comercial. O árbitro vai até o jogador, leva as mãos ao rosto, né? Teve um choque lá, falta para o time do Comercial. A falta foi para cima lá do zagueirão, o Davi Stefanelli. Na disputa de bola, o jogador do Guarani ergueu muito o pé. O camisa 3, o Davi Stefanelli, foi na disputa, acabou sendo atingido e a falta foi assinalada contra a equipe do Guarani.
Miqueias, o artilheiro da equipe lá do lado direito, deu passe para o Raul Lima, na frente recebeu lá o Dreger, dominou, a bola chega atrás, olha o Guarani chegando, toque na frente, seria para o centroavante, cortou a zaga. Tenta o time do Guarani, a bola fica viva lá do lado esquerdo com o Miqueias, lá vai o artilheiro Miqueias, não teve desvio, ele saiu com bola e tudo, apenas tiro de meta para o Pedro Bellini. Na disputa de bola, o Miqueias, o jogador da equipe do Comercial, espertamente chutou em cima do Miqueias, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta já batido. Tiro de meta já batido, toca a bola ao time do Guarani, lá com o Raul Lima, vai recuar para o goleirão lá, o Felipe Eduardo. Goleiro que joga de amarelo, pressionado lá pelo Jô, soltou na fogueira lá pro jogador que era o Martim, ele teve que se livrar da bola, meteu a bola na frente aqui pro jogador que era o jogador Adilson, foi desarmado, recuperou e tenta na contraofensiva lá o Lucas Albuquerque, vai pra cima, é bom o jogador Lucas Albuquerque, recebeu a falta. Lucas Albuquerque recebeu a falta do camisa 5, o Cauã, quando ele puxava lá pelo lado direito. O início de jogo um pouquinho faltoso, já é a quarta falta em 4 minutos, estamos chegando na marca dos 5 minutos, 4 faltas na partida, 2 para cada lado. E vem lá direito, o Raul Lima tentou, bateu lá no jogador que era o número 7, o jogador Matheus, lateral para o time do Bugre, lá pelo lado direito do seu campo de ataque. Na frente lá para o Miqueias. Tenta o Miqueias, tenta partir para cima, 2 em cima dele, fica difícil. Teve o desvio, é o primeiro escanteio do jogo, conseguiu o escanteio. Miqueias vai para a bola, o Lucas Albuquerque. Primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado direito do seu ataque, vem o capitão da equipe, Lucas Albuquerque, para a cobrança. Lá vai de pé trocado, o perigo aumenta, vai de canhotinha. Lucas Albuquerque é bom jogador, camisa número 10. Lucas Albuquerque, primeiro escanteio do jogo para o time do Bugre. Vai levantar essa bola, perna canhota, o cruzamento foi feito, jogada perigosa, o desvio, tocou de cabeça a defesa. Quem cortou providencialmente foi o Stefanelli, Davi Stefanelli de cabeça, aponta escanteio do lado esquerdo, vai para a bola o Bruno, aliás, quem vai para a bola é o Adilson para fazer a cobrança. Já o segundo escanteio na sequência, na bola parada nesse início de jogo, o Bugre busca abrir o placar aqui no CT do Guarani. Adilson, vai pra cima o time do Guarani, comecinho de partida, Adilson, olha o cruzamento no meio lá, o goleirão saiu, deu um tapa na bola, não chegou a tocar na bola o Pedro Bellini, apenas tiro de meta. Saiu catando borboleta ali, a sorte que foi fechado, foi pra fora, direto pra linha de fundo, tiro de meta já batido a favor do Comercial. Tiro de meta já batido, o Robozinho domina pro lado lá, tentando se projetar o time de Ribeirão Preto, o árbitro pegou falta pra cima lá do Robozinho. Meia direita, campo de defesa ainda do time da cidade de Ribeirão Preto. Davi Stefanelli. Lá na frente, tentou o passe, lá bateu, voltou para o Gustavo. A bola bateu lá no jogador número 8, que era o Nicolas, na verdade. A bola voltou, tentando retomar o time do Guarani com o jogador que é o Botelho. Tenta o Botelho no meio, fez o passe para o Lucas Albuquerque na frente para o Dreger. Vai receber o Dreger, ganhou na velocidade, só que adiantou demais, saiu, o goleirão fez a defesa, essa bola tá viva e o árbitro parou e marcou. Parou e marcou, fica sentindo lá o Pedro Bellini na disputa da jogada. Mas levou perigo o time do Guarani pelo sub-15 comecinho de jogo. Ele marcou o tiro de meta, pelo menos a indicação ali do assistente número 2, o Leandro Antônio de Stasi, indicando o tiro de meta a favor da equipe do Comercial. Ele paralisou para ver se estava tudo ok com o goleiro da equipe do Comercial, que na disputa de bola acabou se chocando com o jogador do Guarani. Mas chegou bem o time do Bugre. A bola fica aqui no campo de defesa, trabalhando, recebeu, o Bruno fez o passe lá na ponta esquerda, tentou o Dreger, teve o toque lateral para o time do Guarani. A bola chega com o Stefanelli. Stefanelli no campo de defesa vai recomeçar com o Martim. E vai recuar lá para o goleiro Felipe Eduardo. Ele domina, não está pressionado, pode com facilidade, saiu aqui com o Martim. Tem na frente dele o Bruno, prefere o passe no meio, recebeu lá o Adilson. Ainda o Adilson recuou lá pro goleirão que vai ter que rifar essa bola agora, não vai ter jeito. Felipe Eduardo levantou na frente aqui o toque de cabeça feito pelo Lucas Albuquerque. Bom passe de cabeça lá pro Raul Lima, pressionado, soltou lá pro Luca Guimarães. Tentou o Luca Guimarães, teve o toque, fica reclamando lá o jogador número 7, o Matheus, do time de Ribeirão Preto, mais a lateral para o time do Bugre. Lateral já cobrado, na frente lá para o Miqueias, tentou, Miqueias foi desarmado, 2 em cima dele, fica difícil. Retoma lá o Nicolas, fez bela jogada no Nicolas. Vai levando, levantamento na frente, cortou a zaga do time do Guarani, a sobra de bola, quem fica com essa sobra, tentou pegar a sobra, o jogador do time do Guarani, o lateral esquerdo, que era o Bruno.
Teve o toque do jogador do time do Comercial, lateral para o time do Bugre, aqui pelo lado esquerdo. Bruno, levantamento para o Dreger de cabeça, cortou a zaga por intermédio do lateral direito, Gustavo. Outra vez lateral aqui para o Bruno. Bruno, lado esquerdo, na frente lá. Teve outro desvio feito pelo jogador número 8, Nicolas. Outro lateral, lateral já cobrado. Domina por lá o jogador que é o Botelho. O árbitro para e marcou lá. Marcou um toque, os jogadores do Comercial reclamam. É falta para o time do Bugre. Falta boa aqui pela meia esquerda, campo de ataque. Ele reclamou porque achou que foi sem querer, só que ele estava com o braço erguido, não estava na posição natural. A falta foi assinalada, falta aqui pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. O árbitro já indica, cobrança só o meu sinal. 2 aqui para cobrança, falta perigosa, vem chuveirinho na área da equipe do Comercial. Lucas Albuquerque para cobrança. Para mim é ele que vai cobrar. Vai de perninha esquerda, vai bater mais fechado. Lucas Albuquerque vai deixá-la pro Adilson. Bateu direto pro gol, toque de cabeça feito pela zaga, sobra de bola do Robozinho, que fica com a rebarba. Saindo do lado direito com o jogador que é o Gustavo. Foi desarmado o Gustavo, chegou lá o Adilson, fez o corte lateral para o time da cidade de Ribeirão Preto. Aqui na TV Guarani, Robozinho. Lado direito, Gustavo. Meteu essa bola na frente, teve o desvio, ganha outro lateral, de lateral em lateral, vai chegando o time do Comercial. Gustavo, levantamento na frente, tentativa foi com o Jô, cortou a zaga, foi puxado pela camisa o jogador do time do Guarani, o Jô fez falta foi pra cima lá do Priviati, número 17. Tentou dar uma disfarçada lá o camisa 11 e o Jô, mas o árbitro da partida, o senhor Vitor Matheus Fanelli, estava próximo ao lance, marcou a 5ª falta cometida pela equipe do Comercial. Lucas Albuquerque para o Miqueias, outra vez Lucas Albuquerque de cabeça na ponta para o lateral, Raul Lima, vai chegando Raul Lima, teve o desvio, ganhou escanteio, ficou reclamando o outro lateral lá, o Murilo, mas é outra vez o Lucas Albuquerque que vai para a cobrança pelo lado direito. Terceiro escanteio a favor da equipe do Guarani, o segundo pelo lado direito, vem Lucas Albuquerque para a cobrança. Lucas Albuquerque, chumbo grosso, vai de perninha canhota, é bom jogador canhoto, vai o Lucas Albuquerque, ele vai colocar a bola no seu devido lugar para fazer a cobrança, perto do pau da bandeira, escanteio para o time do Bugre, vai para a bola, Lucas Albuquerque autoriza o árbitro, cruzamento feito, corta a zaga por intermédio do jogador que é o Matheus, vai voltar para o Lucas Albuquerque, ainda o Lucas Albuquerque, levantamento feito lá no bolo, corta a zaga, cortou por intermédio do jogador Nicolas, fica com essa sobra, puxa o contra-ataque o time do Comercial, levantamento feito aqui para o jogo, cortou e colocado o Previati, vai tentar lá o Lucas Albuquerque, saiu o Lucas Albuquerque, boa jogada, que passe na frente lá para o Dreger, muito forte, saiu lá o Pedro Bellini, fez a defesa, mas que jogada do camisa 10 do time do Bugre. Passamos dos 11 minutos desta primeira etapa, lembrando que são 2 tempos de 35 minutos, até agora 53% de bola rolando e 58-42 de posse de bola a favor da equipe do Guarani. Olha aqui, dominou o cruzamento feito pelo Nicolas, saiu do gol, goleirão meio que titubeou quando fechava o ataque. Quando fechava o jogador camisa número 9 lá, o Nicolas, o goleirão Felipe Eduardo fez a defesa. Camisa 9, o Enzo, né, Fabio? Chegou na frente ali atrapalhando e além disso, dele atrapalhar, o kick da bola acabou enganando o goleiro Felipe Eduardo. Mas ele conseguiu se recuperar no segundo lance. Muito bem. Dreger. Ainda ele, loirinho, fez o passe. Que passe pro Adilson, dominou, cruzamento. Pegou muito mal na bola, chutou a grama, na verdade. Ele acabou se desequilibrando no momento do cruzamento, tentou de primeira na corrida, acabou não conseguindo fazer um bom cruzamento, cortou a zaga da equipe do Comercial. E vem aqui o Jô, tá dando trabalho o Jô, vai pra cima, escapuliu da marcação do Martim, o Martim fechou pra cima dele, mas ainda o Jô. Fez o passe, dominou, bom passe lá do lado esquerdo, vem chegando o jogador que é o Matheus, caiu no gramado, não houve nada e puxa o carro o time do Guarani. Pô, tem que aproveitar esse contra-ataque. Lucas Albuquerque vai virar jogada aqui pro Dreger, lado esquerdo. Que lançamento pro Dreger. Dominou, tenta partir para cima, só que adiantou demais de cabeça. O zagueirão vai para cima dele, melhor pro zagueirão. Ele acabou marcando um empurrão do jogador do Guarani para cima lá do Davi Stefanelli. Na disputa de bola, uma boa disputa entre o Dreger e o Davi Stefanelli. Dessa vez o Stefanelli conseguiu entrar na frente, protegeu a bola e a falta cometida do Dreger, a 4ª falta cometida pela equipe do Guarani. E saiu cartão pro treinador do time do Comercial. Daqui a pouco. Confirma, Fábio, pode confirmar aí, cartão aplicado aí, ou mostrado para o treinador da equipe do Comercial por excesso de reclamação. Exatamente. Aliás, foi inclusive depois da jogada lá.
Lado esquerdo, vamos lá. Não, e aproveitando aqui, né, Fábio, o ensejo da fala. Vai lá, vai você, Fábio. É o Enzo que domina por lá, camisa número 9. Lá vai o Enzo, mete essa bola mais atrás lá pro Matheus. Foi desarmado, Lucas Albuquerque na jogada. O árbitro parou. Falta para a representação. O jogador lá do time do Comercial fica caído. É o jogador camisa número 7, o jogador Matheus. Vamos ver se vai precisar do atendimento ou não, se o árbitro vai liberar daqui a pouquinho o atendimento ou não. Fábio, e o camisa 10 do Guarani, o capitão da equipe, Lucas Albuquerque, e o camisa 3, o camisa 6, Murilo, da equipe do Comercial, receberam a advertência, lembrando que na idade de 15 anos, o cartão não é mostrado, mas é anotado. Exatamente, o jogador lá, o Matheus, levou a pior na jogada, mas a falta foi para o time do Bugre. Lá na ponta direita é o jogador Luca Guimarães. Vai para a cobrança o Luca Guimarães. Perninha direita, vai rifar essa bola, levantamento feito lá pro Adilson, subiu, toque de cabeça, foi feito, ficou fácil para o goleirão Pedro Bellini, o goleiro que joga com o seu uniforme azul. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Bugre da cidade de Campinas. O toque de cabeça foi feito pelo Martim, quando fechava mais uma vez o Jô, ele que sempre cai aqui pelo lado direito. Mas é lateral para o Gustavo, para o time do Comercial de Ribeirão Preto. O jogo continua 0-0. Gustavo, outra vez vai voltar para ele, o passe foi do Robozinho, tentou o jogo, cortou a zaga do time do Guarani. Quem fica com essa sobra? Levantamento na frente, tocou na bola o jogador que era o Murilo, foi desarmado, a bola chega aqui no Dreger, foi desarmado o Dreger, só que ganhou lateral porque o último toque foi lá do Davi Stefanelli. E um detalhe, o Davi Stefanelli sempre junto do camisa 9 do time do Guarani. É uma marcação individual para cima dele, não deixando ele sossegado na partida. E olha o Adilson, não titubeou, cruzamento foi feito, mas estava o bandeira do lado de lá, o assistente número 2, o Leandro, marcou impedimento do ataque do Bugre. Tudo igual a impedimento, 1-1. E Fábio, vamos lá, aproveitar e mandar um bom dia para a galera que está aqui curtindo, 75 aparelhos conectados nesse momento. Carlos Alberto, parabéns TV Guarani, tem de manter essas transmissões sempre, valorizar a categoria de base. Um grande abraço, Bebeto, ex-jogador de futebol profissional, bela transmissão, parabéns. E o Eudes Honório dos Santos, vamos Guarani. E você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal, deixe seu like e também seja sócio campeão, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Olha o Bruno no levantamento, quando vinha descendo o Guarani, sobrou lá para o jogador que é o Priviati, tenta o Priviati, fez o passe, tocou na frente, o árbitro para e marca a falta. Falta para o time do Guarani, que aos poucos vai chegando, vai se projetando. Falta lá pela meia direita. Chegou atrasado o jogador do Comercial, o Priviati já havia feito o toque, acabou atropelando, falta assinalada. 7ª falta cometida pela equipe do Comercial, lá pelo lado direito do ataque do Guarani. Vem mais chuveirinho na área da equipe do Comercial, nas bolas paradas. O Guarani vai tentando chegar no seu primeiro gol. Muito bem, o Guarani vai chegando e o torcedor também. Torcedor do lado de lá, na pequena arquibancada, nas pequenas arquibancadas aqui do CT do Guarani, torcedor vai chegando aos poucos. Falta para o time do Guarani. É o Lucas Albuquerque, canhotinho, levantamento lá, saiu o goleirão Pedro Bellini, esmurrou a bola. Quem fica com essa sobra aqui é o jogador que é o Bruno. Aliás, quem domina é o jogador da Luca Guimarães, curte uma de ponteiro esquerdo, vai para cima, tocou do lado esquerdo, é o Bruno, é o lateral Raul Lima que recebe, Raul Lima outra vez lá pro Luca Guimarães. O jogo tá parado. Impedimento do ataque do time do Bugre. O lateral acabou se adiantando ali, o Raul Lima, o Bruno estava voltando da posição irregular. Bem atento, o assistente número 2, o Leandro Antônio de Stassi, levantou seu instrumento de trabalho. Levantamento feito aqui, o toque de cabeça matou na caixa, bonito o Previati. Lá no meio, recebeu o jogador que é o Adilson, na verdade o Botelho, no que fez o giro, recebeu a falta já cobrada lá pelo Luca Guimarães. Recebe o Raul Lima, pressionado o Raul Lima, fez bela jogada, meteu essa bola atrás lá pro Luca Guimarães pede bola do lado esquerdo aqui, o Bruno, a bola passa pelo Priviati, Bruno pelo lado esquerdo, vai se projetando o Guarani, vem trabalhando, toque no meio, feito pelo Adilson na frente, lá pro jogador que era o Bruno, novamente cortou a defesa, tocou o Adilson de cabeça, tentou recuperar, o Priviati vai subir, vai tentar recuperar essa bola para o time do Guarani, Priviati de cabeça, só que tocou errado, recuperação feita pelo Robozinho mais atrás pro lateral Gustavo aqui na frente, tentativa foi com o Jô, lá na frente para o Enzo, briga o Enzo, quem retomou foi o Martim, só que saiu errado, do jeito que deu, corta a zaga do Guarani, Dreger de cabeça, tentou lá o Miqueias, cortou a zaga, voltou para o Dreger,
Dreger domina, vai descendo lá, Miqueias, lado direito, lá vai o artilheiro, puxou na perna canhota, vai pra cima, cortou a zaga de novo. Tenta retomar o Previati, ganhou o Previati, vai de perna canhota, bateu, deu certo pro Dreger, dominou com dificuldade, dominou, parou, dominou, não tem pra quem passar, domina pressionado mais atrás, bateu pro gol, o Botelho. Só que fraco demais, rasteiro, ela passou à direita do Pedro Bellini. O Dreger tentou ajeitar ali pro camisa 7 o Botelho. Na hora do chute, o Botelho acabou se desequilibrando, não pegou firme na bola, saiu à direita do gol de Pedro Bellini e segue 0-0 aqui no CT do Guarani. O Guarani busca mais o gol, mas o Comercial é perigoso. Vem lá com o Jô, caindo o Jô do lado direito, recebeu, bateu, defendeu o goleiro. Quem fica com essa sobra tentou mesmo, a batida pro gol foi feita, bateu, pegou de novo o goleirão, pegou o Felipe Eduardo. Último chute foi do Gustavo quando chegou, quando eu dizia que o Guarani estava chegando, o Comercial perigoso. E desta feita, o goleirão Felipe Eduardo salvou aí o time do Guarani. E animou a torcida do Comercial, que está aqui presente no CT do Guarani. 2 tirambaços ali, firme, bem colocado o Felipe Eduardo, evita o primeiro gol do Comercial aqui no CT do Guarani. Previati para o Raul Lima, tentou, foi desarmado lá pelo jogador número 7, que era o Matheus, e puxa o contra-ataque lá do esquerdo lá com o Enzo, rachou a zaga, o Luca Guimarães, ganhou lateral o time do Comercial, que também aos poucos agora cresce no jogo, lateral lá pelo lado esquerdo, vai o Murilo para fazer a cobrança, ele meteu lá pro Enzo, cortou a defesa do time do Guarani, vai tentar puxar rebarba o Dreger de cabeça, só que não tem ninguém para quem passar, ninguém acompanhou, fica lá pro Lucas, o Dreger dominou, ainda ele retomou pelo time do Guarani, é valente, ele vai para cima, tem habilidade. Vai para cima no meio pro Lucas Albuquerque, cortou a zaga, tentou o robozinho, mas a sobra do Previati. Previati lá pro jogador que é o Lucas Albuquerque lá do esquerdo aqui pro Bruno, recebe o Bruno, vem o lateral, vem ele caminhando no meio, lá recebeu o Adilson, vai o Adilson, se livrou o Adilson, o árbitro para e marca a falta. Falta do Cauã pra cima do camisa número 8 do time do Guarani. O Tauan acabou escorregando e no que ele escorregou, cometeu a falta pra cima do jogador do Guarani. A falta é na intermediária de ataque do Guarani, um pouquinho aqui pro lado esquerdo do seu ataque, vem perigo na área, Pedro Bellini atento lá no seu gol. Pedro Bellini atento lá, vai para a cobrança lá o Lucas Albuquerque, sempre ele, sempre perigoso, jogador que sabe jogar, jogador camisa 10, jogador insinuante, quem chega lá para a bola também é o número 8, Adilson. Vai o Adilson, jogada ensaiada. Vejamos quem vai para a cobrança. É o Adilson. Levantamento do bolo, corta a zaga, tentou lá o Bruno, lado esquerdo. Tenta retomar pelo time do Guarani, mas a bola fica lá com o jogador que é o Gustavo. Tentou sair para o jogo, o Gustavo saiu lateral para o time do Buga que pressiona. Aqui do lado esquerdo, o time do Guarani vai para cima. O tempo vai passando. Vai para a bola lá o Bruno para fazer a cobrança lá na frente, foi pro Dreger, tentou o Dreger, último toque foi do jogador do time do Guarani. É apenas tiro de meta para o time de Ribeirão Preto. Acabou tocando errado no lançamento do manual, o Bruno, o Dreger não conseguiu alcançar, saiu com bola e tudo, tiro de meta, passamos da marca dos 22 minutos desta primeira etapa. 22 minutos, ninguém é de ninguém. Levantamento lá pro robozinho na frente, Previati de cabeça, quem estava na jogada era o Enzo, mas a sobra de bola fica lá com o Luca Guimarães. Lá na frente pro Miqueias para correr, ele tem velocidade, vai para cima, se livrou da marcação, vai para dentro, pode pintar o gol, defesa sensacional do goleirão Pedro Bellini, quando acreditou Miqueias. Miqueias deu um tapa na frente, ninguém segurou ele, chegou com tudo, chute cruzado, bela defesa de Pedro Bellini, evitando o primeiro gol do Guarani. E vem o Guarani, dado teimoso, persistente lá pelo lado direito, falta, mais uma falta para o time do Guarani, fica sentindo jogador do time do Guarani, mas é mais uma chance para o time de Campinas. E a advertência é mostrada para o camisa 7, o Matheus, que recebe mais um cartão amarelo à equipe do Comercial. E o detalhe do cartão é que ele vai ter que ser substituído, já que é o segundo cartão que mostra para ele, já que não pode levantar o cartão fora do jogo, substituição disciplinar para o número 7 do Comercial de Ribeirão Preto. Então o cartão que foi para o Murilo, na verdade, foi para ele, o Matheus. Eu acabei me confundindo, perdão. Então a troca foi feita aqui, tudo regularizado, o Matheus recebe a sua segunda advertência e aí não há... a equipe do Comercial não fica com jogador a menos, certo, Renato?
Certo, exatamente. Ele questiona ali, até tenta argumentar, mas o primeiro cartão foi junto com o jogador do Guarani fora da disputa da bola. Isso. E agora o segundo cartão aí fora do jogo, camiseta 7 do Comercial. E vai entrar o camisa 15, o Fernando, na equipe do Comercial. Fernando já está na boca de espera aqui. Vai levantar a placa nesse momento, o Matheus saindo aqui, claro que saindo aqui gesticulando, bravo, mas foi substituído aí na chamada substituição disciplinar. E é como uma expulsão, ele não pode nem ficar no banco de reservas, ele já se encaminha para o vestiário. Lucas Albuquerque no meio, Miqueias de cabeça, raspou de cabeça, se ele toca um pouquinho mais, complicaria lá pro Pedro Bellini. Não pegou em cheio de cabeça, pegou de raspão, a bola ainda quicou, deu um susto ali no Pedro Bellini, mas agarrou firme, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Gustavo lá pro Nicolas. Passou, quase que retomou lá o Lucas Albuquerque, lado esquerdo pro lateral Murilo. Vai trabalhando o Lucas Albuquerque na marcação, passe na frente lá pro Enzo, foi desarmado pelo Raul Lima, lateral para o time do Comercial, que também chega. O time do Comercial é o time perigoso, apesar de maior volume do time do Guarani. Lado esquerdo, tenta lá o Enzo, na frente dele lá o jogador que é o Raul Lima, fez a proteção o Raul Lima, tiro de meta para o goleiro Felipe Eduardo. Proteção do Raul Lima, chegou na frente ali, né, evitou a chegada do jogador do Comercial e ele acabou dando falta. Acabou dando falta ali do jogador do Comercial e então é a 11ª falta da equipe do Comercial em 25 minutos. Jogo faltoso do Comercial nesse primeiro tempo. Domina lá o jogador que é o Luca Guimarães. Lá pro lateral Raul Lima. Levantou na frente lá pro Dreger. Sempre a referência. Fez a proteção a zaga, lá o Davi Stefanelli, saiu do gol Pedro Bellini, mais uma vez fez a sua defesa. O time do Comercial tenta, levantamento feito que o Martim tocou de cabeça. Quem fica com essa sobra? Adilson, mata na caixa bonito, outra vez lá pro Martim. No campo de defesa, solta aqui Murilo. Lá do canhoto, ainda ele, é o Bruno na verdade. Bruno meteu no meio lá pro Previati do lado direito do campo Raul Lima. Raul Lima tem na frente dele lá o Botelho se quiser. Vai o Raul Lima. Lá pro Miqueias, deixou pro Miqueias. Tenta o Miqueias, foi desarmado, tenta recuperar, chegou lá o Botelho. Também a bola passou pelo Botelho, saiu pela linha de lado, mas é manual para o time do Guarani. Tempo vai passando, o Guarani vai chegando. O time do Guarani vai chegando, joga em casa, faz valer o seu domínio. Miqueias, ainda ele mais atrás, recebe lá o Botelho. Ainda o Botelho meio que se atrapalhou, ainda ele briga, essa bola tá viva, tá valendo tudo isso, retomou, ele marcou falta do Botelho, quando fechava por lá o Lucas Albuquerque. O Botelho acabou na disputa de bola no chão ali, no carrinho praticamente, acabou cometendo a falta, 5ª falta do Guarani no primeiro tempo. E Fábio, vamos lá, Renato. Primeiro tempo bastante equilibrados as duas equipes, né? As duas equipes, se a gente pegar inclusive nos números, posse de bola, o Marcelo daqui a pouquinho no intervalo vai vir com os números, né? E tá um jogo equilibrado, porém sem muita objetividade. O Comercial até chegou em alguns momentos e o Guarani, quando chegou também, não ofereceu tanto perigo assim. Vinha descendo o robozinho pelo lado direito, o Raul Lima fez a proteção, teve desvio lateral para o time do Comercial, que é um bom time que vai chegando também. Lateral cobrado para recebê-lo ao Fernando, que acabou de entrar agora há pouco. O lateral esquerdo Murilo tentou na frente, o Fernando recebeu, foi desarmado, era na verdade o Ju. A bola voltou atrás, a batida para o gol foi feito pelo Nicolas e a boa defesa do Felipe Eduardo. Chute colocado, fraco no centro do gol, muito bem posicionado o Felipe Eduardo, fez firme a defesa, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Falhou a zaga do Comercial, Dreger lá pro Miqueias, vai para cima, deslocado, ele vai puxar na perna esquerda, vai pintar o cruzamento mais atrás pro Eviati, matou na caixa bonito, foi travado, a bola fica viva, voltou pro Lucas Albuquerque, perna canhota, bateu pro gol, teve o desvio do goleirão. O Lucas Albuquerque telegrafou um chutaço, ela fez uma curva, o Pedro Bellini fez a defesa, escanteio pro time do Guarani. Belo arremate. Firme, atento no gol, Pedro Bellini mandou para escanteio, o 4º escanteio a favor do Guarani, o 2º pelo lado esquerdo do seu ataque. Chance para o time do Guarani, escanteio lá do canhoto, vai ser autorizado, já autorizou o árbitro, olha o cruzamento no meio, Dreger bateu nele, a bola espirrou, voltou aqui, vai tentar evitar a saída, teve o desvio lateral para o time do Guarani, deixou lá o
O Adilson acabou deixando para o lateral, que é o Bruno. Bruno, outra vez Adilson, se mexe bem, Dreger vai tocar para quem? Ainda ele vai para cima, Kurtman de ponteiro esquerdo, domina, tenta se livrar da marcação, ganhou lateral, o último toque foi do Stefanelli. Lateral já cobrado, quem recebe por aqui? Lucas Albuquerque no meio, deu certo lá pro Previati pro lateral, Raul Lima pode mandar, pode chutar daí se quiser, ele vai preferir o cruzamento foi feito, espirrou na zaga, não deu certo, a sobra de bola lá pro Enzo, tentou o passe pro Robozinho lá do lado esquerdo, teve a proteção, teve o toque, último toque feito, proteção lá do jogador do time do Guarani, lateral pro Bugre, já cobrado lá na frente. Toque na frente, o Miqueias de cabeça, quem fica com essa bola, quem estava também na jogada era o Botelho, o time do Guarani ganha outro lateral, vai chegando o time do Guarani, vai pressionando, lateral já cobrado lá pro Miqueias, sempre dá dor de cabeça para a zaga do time do Comercial, Miqueias vai para cima, ainda ele caminhando, cruzamento foi feito, toque de cabeça quando fechava o Dreger. E vai rifar essa bola, a defesa do time do Comercial, só que não tem ninguém aqui, passou pelo Jô. A bola fica lá no campo de defesa para o Luca Guimarães. Luca Guimarães na frente, lá tentou. O Raul Lima voltou pro Botelho na frente, Miqueias domina, vai para cima, se livrou. Vai para cima, ele vai para dentro. Passou pelo Dreger, passou no costado. O Adilson estava por lá, mas recuperou o Previati pro Bruno. Ainda o Bruno, vai caminhando, lá vai ele, Lucas Albuquerque. No meio, Previati. Pode mandar essa bola daí, bateu pro gol, Dreger dominou, bateu pro gol, pegou o goleirão, olha essa sobra, o Adilson! Gol! Do Guarani, abre o marcador aqui no CT do Guarani em Campinas, Adilson, camisa de número 8. No rebote do goleiro, no chute que foi feito pelo Previati, a bola desviou, o Dreger acreditou, chutou, o goleiro rebateu e no rebote Adilson meteu para o fundo da rede, sem medo de ser feliz, abrindo o marcador para o time do Guarani. 1 para o Bugre, 0 para o Comercial de Ribeirão Preto. Se tá no barbante, Abistaldi, carimba o primeiro gol do jogo e é do Bugre de Campinas. Agora tá aí no placar, 1 para o Guarani, 0 para o Comercial. Na marca dos 30 minutos, Adilson marca o seu 5º gol na competição. Um belo rebote, a pressão era grande da equipe do Guarani. 2 ataques, 2 chutes a queima-roupa. O primeiro, o Pedro conseguiu fazer uma defesa sensacional. No segundo, no rebote, Bruno, o Adilson conseguiu pegar o goleiro caído, sem chances, abre o placar aqui no CT do Guarani. Agora, Guarani 1, Comercial 0. Estamos já chegando na marca do final desse primeiro tempo, um gol na hora certa, né? Um gol que dá aquela tranquilidade para o segundo tempo. Raul Lima. Lá na frente tentou Miqueias, cortou a zaga por intermédio do Murilo. Lateral esquerdo, lateral para o time do Guarani. Tempo vai passando, já estamos chegando na marca no final desse primeiro tempo pelo tempo regulamentar. Miqueias. Lá atrás para o Raul Lima, Lucas Albuquerque joga fácil, mais atrás, dominando, vem chegando o time do Guarani, lado esquerdo, aqui recebe o Bruno, ainda o Bruno vem trabalhando, cruzamento feito no meio, Dreger ajeitou para quem vem de trás, brigou, tentou Robozinho, bateu pro gol, o Adilson pegou essa sobra de bola, só que isolou demais desta feita, não foi feliz no chute desta feita, tiro de meta para o time do Comercial. Tinha muita gente na frente dele, daí ele tentou chutar no ângulo, pegou muito embaixo, foi longe do gol, fácil, ficou fácil, tiro de meta para a equipe do Comercial. E Fábio, vamos lá. Nesse último terço o Guarani evoluiu, né? Começou a jogar mais de forma vertical, com mais objetividade com o gol e com isso conseguiu, né? Conseguiu esse primeiro gol, um gol mais do que merecido, né? Na pressão, no abafa. E se tá no barbante, é aquele negócio, né, Fábio Mistaldi? Carimbado o primeiro gol de uma equipe que vem evoluindo, principalmente nesse finalzinho. E evoluiu muito na parte ofensiva, tocando mais a bola, fazendo que a bola girasse e criasse as oportunidades. Tanto que tá aí 1-0 para o Guarani. E tanto que nessa evolução, já em posse de bola, 63-37 a favor da equipe do Guarani. Posse de bola com gol, né? Que é o que é mais importante também. Fábio, vamos lá. Né? Só não podemos esquecer, né? Você que quer se tornar um sócio campeão, faça isso. Associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Planos a partir de R$30, Fábio Mistaldi.
Planos a partir de R$30. Alô, você, torcedor do Bugre, se liga, se liga. Dreger, lá do lado direito, Miqueias, outra vez, o árbitro marcou uma posição de impedimento do ataque do time do Guarani. Acabou não se atentando ali o jogador do Guarani, o técnico da equipe até dá uma bronca nele para ficar mais ligado nessa posição aí. O terceiro impedimento da equipe do Guarani só nesse primeiro tempo. Muito bem. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Sabe quem está acompanhando a TV Guarani, Fábio? Não. Ribeiro, lá na cidade de São José do Rio Preto. Ele disse que é bugrino desde 77, Fábio Olha Bistaldi. aí. O Dias também vamos Guarani e a galera tá aqui, mais 90 aparelhos conectados. Muito obrigado pelos 90 aparelhos conectados. Se liga na gente, se liga na TV Guarani, interaja com a gente. Domina por aqui o lateral esquerdo Bruno, no meio lá pro Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque prende bem, trabalha, recebeu a falta, não houve falta, retomou o Bruno mais atrás, bola ficou lá com o Adilson do campo de defesa pro Martim, que vai recuar lá pro Felipe Eduardo. Pressionado pelo Jô, tem que tirar essa bola daí. Levantamento lá na frente pro Raul Lima. Recebe o Raul Lima, lá vai ele caminhando lá pela ponta direita, trabalha, rente a linha lateral do gramado. Mais um minuto, vamos até os 36. Vinha descendo lá o Raul Lima. Corte da defesa feito por intermédio do Fernando, lateral para o time do Bugre nesse finalzinho do primeiro tempo. Nesse finalzinho a equipe do Bugre ainda tenta ampliar o placar para ir com mais tranquilidade para o segundo tempo. Cobrou lá o lateral, não valia, não estava valendo nada disso. É outro lateral que vai ser cobrado. Lá para o Miqueias que recebe. Tentou o Miqueias, a bola vai se perder pela linha de lado. Ganhou lateral. Quando vinha descendo lá o Miqueias, pelo lado direito, lateral para o time do Guarani é o Raul Lima. Finalzinho do primeiro tempo. Raul Lima, Miqueias, outra vez Raul Lima. Quando vinha voltando lá o toque foi feito. Lateral, lá... Toque do jogador do Guarani, lateral que foi cobrado lá pelo jogador Murilo, pelo time do Comercial. Na devolução, ele acabou não tendo o controle da bola, perdeu e aí por isso o lateral marcado a favor do Comercial. Retomou o Jô, é perigoso, dá trabalho também, ficou caído no gramado. Toque na frente aqui pro Adilson, autor do gol, na frente pro Dreger, os dois meio que se atrapalharam, mas a bola saiu pela linha de lado, ganhou lateral, o time do Guarani, se esforçou o Stefanelli, lateral que vai ser cobrado pelo Bruno. Bruno na frente pro Dreger, curva de ponteiro esquerdo, se mexe bem, o loirinho bom de bola, vai pra cima, se livra bem, tem o Adilson do lado dele, é isso que ele faz. Adilson tem o Bruno, tentou, foi travado lá, o Adilson ficou sentindo, a bola volta pro jogador que é o jogador Previati da ponta esquerda aqui pro Bruno, novamente vai avançando, lá vai o Bruno. Lado esquerdo pro Adilson, autor do gol. Adilson, cruzamento foi feito pro Dreger, cortou a zaga do time do Comercial que sai pro jogo aqui com o Jô, passou pelo Jô. A bola fica no campo de defesa, retomada pelo Luca Guimarães e apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro do jogo, o senhor Vitor Matheus Fanelli. De até aqui, final do primeiro tempo, 1 para o time do Guarani, 0 para o time do Comercial de Ribeirão Preto, gol assinalado pelo jogador o Adilson, camisa número 8 do time do Guarani, quando nesse momento as duas equipes já estão saindo de campo e daqui a pouco a gente volta com as emoções da segunda etapa e também tudo aquilo que aconteceu em estatísticas no primeiro tempo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas.
Muito bem, gente. Voltamos aqui do CT do Guarani para as emoções da segunda etapa do Sub-15. Até aqui o Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. E vamos, portanto, com as estatísticas daquilo que aconteceu no primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani, 8 chutes, 5 na direção do gol. Cometeu 5 faltas, 4 escanteios a seu favor, 3 impedimentos assinalados contra, 63% de posse de bola. E uma advertência para o camisa 10, Lucas Albuquerque. A equipe do Comercial foram 3 chutes, os 3 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, não teve escanteio a seu favor e um impedimento assinalado contra. 37% de posse de bola. Tivemos 3 advertências. Uma para o técnico da equipe e 2 para o Matheus, camisa 7, e com isso houve a substituição disciplinar, onde entrou o Fernando. Aí tivemos, além disso, 56% de bola rolando nessa primeira etapa. Muito bem, quando nesse momento as duas equipes já estão voltando. Estou vendo aqui a nossa direita, o time do Guarani, fazendo o seu aquecimento antes da etapa de complemento. O time do Comercial também já voltou. E eu perguntaria para o Renato Canadinho aquilo que ele viu do primeiro tempo de até aqui, onde o Guarani vai vencendo 1-0. Um bom jogo de futebol, né, Fábio? As duas equipes buscando a vitória, muito mais por conta da primeira rodada, já que ambas perderam. Então, o resultado positivo hoje se faz necessário. E o Guarani foi mais objetivo, com mais posse de bola, com mais condições e tocando essa bola, girando essa bola, com a bola mais nos pés, né? E, enfim, jogando pelas extremas, jogando pelas pontas e criando, né? O Comercial até chegou com muito mais, chegou algumas vezes lá no início da partida, mas o Guarani foi superior, faz por merecer esse placar de 1-0, mas sempre lembrando, né, Fábio? Categoria Sub-15, o jogo que é com muita intensidade, muita disputa, muita correria às vezes. Então o Guarani tem que ficar ligado, ficar esperto para manter esse resultado, de repente até ampliar. E o Comercial também não vai deixar barato. Mas o jogo é bom, o jogo é bacana, interessante, alguns destaques individuais. Bom jogo de futebol aqui nessa manhã, no CT do Guarani, aqui na cidade de Campinas, Amistaldi. E vai começar o segundo tempo, a saída pertence ao time do Guarani. O Miqueias vai dar o pontapé inicial. O árbitro contando os jogadores em campo. Tá tudo ok, não tivemos substituições nesse início de segunda etapa. A bola vai rolar, gol marcado, o Guarani ganha 1-0, gol marcado pelo jogador Adilson. Vai começar a partida e começa o segundo tempo, Trabalhando o Guarani, trabalhando lá do lado esquerdo é o Bruno. Recua a bola no campo de defesa, quem trabalha é Luca Guimarães. Quem trabalhava lá era o Martim. Recua lá para o goleiro Felipe Eduardo. Felipe Eduardo para o lateral esquerdo, que é o Bruno. Ainda o Bruno no campo de defesa, se livra lá do Jô, mete essa bola no meio para o jogador que é o Botelho. Deslocado por aqui, o Botelho tocou a bola para o Luca Guimarães para o Raul Lima. Raul Lima recebe, fintou lá o Enzo. Raul Lima no campo de defesa, recebendo é o Priviati. Priviati número 17, o Priviati lá do lado esquerdo do campo, cortou a zaga, puxa o contra-ataque lá o Gustavo. Gustavo meteu pro Jô. Ainda o Jô trabalha, vai para cima do time do Comercial, perde pelo placar de 1-0, vem o Jô, 3 para cima dele, o Priviati na marcação, melhor pro Priviati, que despachou essa bola pro Dreger, vai puxar o contra-ataque da chuteirinha vermelha, vai do Dreger, vai para cima, tem velocidade, ganhou no corpo, vai para cima, ganhou na velocidade, o Miqueias pelo meio, preferiu passe atrás, preferiu passe pro Adilson, mas de qualquer forma teve o toque da defesa, escanteio para o time do Guarani nesse início do segundo tempo. O cruzamento, o toque do Dreger atrás para Adilson acabou sendo fraco. Houve a recuperação do sistema defensivo da equipe do Comercial, mandando essa bola pela linha de fundo. É o quinto escanteio a favor da equipe do Guarani. O terceiro pelo lado esquerdo do seu ataque, vem o Adilson para a cobrança. É o Adilson, autor do gol. O árbitro fala alguma coisa para ele lá, para colocar a bola no seu devido lugar. Tá colocando lá. Escanteio, vai de pé trocado. Pé trocado, você sabe, o perigo aumenta. Nesse início do segundo tempo. Olha o cruzamento, passou pelo Dreger, bateu, voltou, a bola foi tirada pelo Lucas. Vai tentar puxar o contra-ataque aqui, recebeu o Bruno, tenta o Bruno lá do canhoto. Corre lá o jogador que era o jogador Adilson. Conseguiu recuperar, saiu. Mas a bola saiu. Agora sim apontou o árbitro, apenas tiro de meta para o goleirão, o Pedro Bellini. Que a bola havia batido na bandeirinha ali.
ela voltou, mas já tinha ultrapassado a linha de fundo, indicado aqui pelo assistente número 1, o Denival da Silva Pereira. Sai aqui o comercial, tenta correr atrás do prejuízo. A bola passou pelo Enzo, vai tentar o jogador que é o Murilo. Cortou a zaga do Bugre, quem fica com essa sobra. Tentou sair para o jogo aqui, teve o desvio, a bola não chegou a sair. Tentou o jogador do Guarani, que era o jogador número 7, que era o Botelho. Na sequência da jogada, ganha lateral o time do comercial, é o Murilo que vai para a cobrança. Volta para o Murilo, vai para cima, tenta o Murilo, cruzamento no meio, cortou bem colocado o Martim. Vai voltar para o Murilo de cabeça, lado esquerdo, vem o time do comercial, Robozinho, trabalha o capitão do time, vai para cima, lado esquerdo, Murilo, cruzamento feito, corta a zaga, quem fica com essa sobra do jeito que deu, corta a zaga do Guarani. Tenta retomar aqui o Miqueias, tenta retomar pelo time do Guarani, o camisa número 11, meteu essa bola mais atrás, disputou a jogada pelo meio, a bola fica lá com o Enzo que tenta para o time do comercial, tenta sair para o jogo aqui do lado direito, é o Raul Lima, do jeito que deu, despachou essa bola, a bola saiu. Lateral aqui para o time do comercial, ficou reclamando aqui o Miqueias, lateral para o time do comercial, toca de cabeça foi feito, vai voltar aqui para o jogador Murilo novamente, para ele fazer a cobrança, lá para o Robozinho, do jeito que deu o Robozinho, lá para o Enzo, na frente dele, fez a proteção, o Raul Lima. Lateral para a representação do Guarani nesse início do segundo tempo. Início de segundo tempo corrido, as duas equipes, a equipe do comercial tentando pressionar a saída de bola do Guarani, buscando o seu gol de empate, o Guarani colocando a bola no chão, tentando controlar as ações da partida. É o Bruno, vai o Bruno. No meio lá, Lucas Albuquerque, pressionado lá, Lucas Albuquerque trabalha na canhotinha. Trabalha bem, protege muito bem a bola, só que desta feita acabou sendo infeliz no lance, deu lateral de graça para a representação do time do comercial, lá, já cobrado o Jô, meteu essa bola na frente, Jô voltou para ele, ainda o Jô vai caminhando, fez a finta, ele marcou falta para cima do jogador camisa número 11 do time do comercial da cidade de Ribeirão Preto, é uma boa chance para o comercial. Na marca dos 4 minutos desta segunda etapa, a falta assinalada lá pelo lado direito do ataque da equipe do comercial, ajeitou com muito carinho ali o Gustavo, o Robozinho também está próximo da bola, o árbitro já avisou, só com a minha autorização, perigo na área da equipe do Bugre nesse início de segundo tempo. Tudo indica. Anderson Galo Ribeiro está mandando um abraço para o analista de desempenho Matheus Barbieri. Aí, um abraço para ele. É o Gustavo que vai para a cobrança lá. É ele que vai para a cobrança. O Dreger fazendo lá a barreira de um homem. Olha o cruzamento no meio, corta a zaga do time do Guarani. O Miqueias vai tentar puxar o contra-ataque. Aqui é rápido, meteu essa bola na frente. Só que não deu sequência, cortou a defesa. A bola volta para o Robozinho. Tentou, é o camisa número 4, Lucas. Tocou na frente lá para o Enzo, ajeitou por aqui o Murilo. Jogo tá parado com impedimento marcado, posse de bola para o time do Guarani. Eu acho que ele mandou mensagem lá pro amigo para colocar no ar, hein, Renato? Eu tenho minhas dúvidas legal. aqui. Bacana a participação, além do Anderson Galo Ribeiro, a Cristina Rota, ela está lá em Cachoeira Alta, Goiás. O Romeu Neto também está em Goiânia, todo mundo torcendo para o Bugre de Campinas, Fábio Amistaldi. Tem gente também em Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, Márcio Soto Pereira. Quando vinha descendo o Guarani, impedimento. Quando vinha descendo o time do comercial, impedimento marcado. A bola fica lá para o time do Guarani, lado esquerdo. Trabalhando a bola, tem o Previati para receber. Quem está com a bola era o jogador meia dúzia, é o jogador Bruno. Tocou na frente, teve o desvio lateral para o time do Guarani. Lado esquerdo, lateral cobrado, Bruno entregou lá para o Previati. Ainda ele tem atrás dele o Martim. Ainda o Previati. Guilherme Previati, lá no campo de defesa, tirou do jeito que deu Luca Guimarães, lá para o Dreger de cabeça, passou por ele, vai tocar na bola o Miqueias, lado esquerdo, tentou cortar a defesa o Adilson, outra vez para o Miqueias, o jogo tá parado, marcou impedimento, mais um impedimento do ataque do time do Bugre. É o Pedro Bellini que vai lá, Pedro Bellini. Já cobrou, levantamento para o Jô, sempre caindo pelo lado direito. A bola voltou, vai ficar com o Previati que pega essa sobra. Previati lá do canhoto do campo, trabalha lá recebendo o lateral esquerdo que é o Bruno. Ainda ele vai para cima, o Bruno, 2 em cima dele, ficou difícil, ganhou lateral. Lateral para o time do Guarani, ficou sentindo lá o jogador camisa número 2, o Gustavo, mas já está tudo bem, lateral para o time do Bugre. Recebe o Miqueias, foi desarmado, o Miqueias tirou do jeito que deu lá o Stefanelli. Meteu essa bola na frente lá pro Jô, ficou lá pro Martim, que fez a proteção, recuou lá pro jogador que é o Luca Guimarães. Campo de defesa pressionado no meio, lá recebeu o Botelho aqui do lado direito do campo é o Raul Lima.
Campo de defesa, trabalha o time do Guarani, tem aqui o Miqueias na frente, Raul Lima perdeu lá pro Fernando, tentou recuperar o Enzo, Raul Lima na frente, Lucas Albuquerque toca essa bola atrás, só que tocou errado lá pro Botelho, recuperou o Robozinho lá na frente pro Jô, não ia chegar nessa bola, mas de qualquer forma saiu bem o Felipe Eduardo e fez a defesa, e o treinador aqui não gostou nada. O Paulo César não gostou dessa desatenção do seu sistema defensivo, pediu mais atenção, a sorte que o toque saiu um pouquinho forte lá pro Jô. Houve antecipação do Felipe Eduardo, que fez firme a defesa aqui no CT do Guarani. Campeonato Paulista, categoria Sub-15, segunda fase, segunda rodada. Guarani 1, Comercial 0. Domina por lá o Adilson, limpa bem a jogada. No campo defensivo, Luca Guimarães tem aqui o Raul Lima do lado direito. Mas ele não vai tocar pro Raul Lima. Levantamento lá na frente pro Botelho, corta a zaga, o Dreger tentou pegar a sobra ficou pro Bruno. Tenta o Bruno, trabalhando no meio, Adilson, autor do gol, limpa bem a jogada, na cavadinha, bom toque pro Dreger, na frente, não ia chegar nunca nessa bola. E o Pedro Bellini saiu lá com tranquilidade, fez a defesa. O toque acabou saindo muito forte lá para o Dreger, não tinha como ele alcançar essa bola. Ficou fácil para o Pedro Bellini, que acabou despachando essa bola. E a equipe do Guarani já recupera, Fabio. Bruno trabalha a bola no campo de defesa, lá a bola chega no campo de defesa com o Luca Guimarães na frente, lá pro Dreger, corre o Dreger lá na ponta esquerda, na frente dele, fez o toque o Gustavo, recua pro Pedro Bellini na frente, recebeu lá o jogador que é o Tauan. Foi desarmado o Tauan, a bola chega no Miqueias, lado esquerdo o Dreger, recebeu, tem no meio o Botelho, o Dreger vai levando, vai caminhando, o Botelho recebeu na cavadinha, meio que se atrapalhou, bateu pro gol e ganhou escanteio, o corte foi feito pelo Lucas, escanteio pelo lado direito, o time do Bugre chega nesse início de segundo tempo. O Dreger foi puxando, mas a marcação estava firme, ele tentou o toque lá pro seu companheiro, que ganhou escanteio, o sexto escanteio a favor do Guarani. Jogada ensaiada, voltou pro Lucas Albuquerque, Adilson, Lucas Albuquerque vai pra cima, o garoto Lucas Albuquerque foi travado na hora H pelo Robozinho, ficou sentindo lá o Robozinho, a bola voltou aqui pro Bruno. O jogo tá parado para ser atendido lá, o jogador da representação do time do Comercial, ele marcou falta no campo de defesa. Na disputa de bola ali, houve a falta para cima do capitão da equipe do Comercial. Sétima falta da equipe do Guarani, a segunda nesse segundo tempo. Comercial ainda em 9 minutos, não cometeu falta nesse segundo tempo. É o Pedro Bellini. Pedro Bellini saindo por aqui pro Lucas, número 4 na nossa frente. O Miqueias vai para cima dele, tem que despachar essa bola, levantou na frente, o corte foi feito pelo Martim, a sobra do Previati. Previati tem na frente dele Lucas Albuquerque, protege bem, saindo aqui pro Miqueias, recebe o Miqueias no meio, tocou Lucas Albuquerque protege bem a bola. No campo de defesa, limpa bem a jogada, trabalha pelo meio, voltou pro Lucas Albuquerque, o Botelho fez o passe pro Lucas Albuquerque, foi puxado o camisa 10 pelo Jô, camisa número 11 do time do Comercial, falta para o time do Guarani. E acabaram se estranhando os dois jogadores ali, o Lucas Albuquerque pelo Guarani e o Jô pela equipe do Comercial. O árbitro já foi lá conversar com eles, fizeram aquele cumprimento, tudo em paz, segue 1-0 Guarani. Luca Guimarães, zagueiro, vai levando, vai dragando, escapuliu do Fernando, lá vai ele, curte para de ponteiro direito, passa o pé por cima da bola, Fernando para cima dele, melhor pro Fernando, mas voltou lá pro Luca Guimarães. Rente a linha de fundo, tenta a finta, vacilou, melhor pro Fernando que despachou. Toque aqui feito pela zaga por intermédio do Previati, tocou na bola o jogador Murilo, voltou, toque do Botelho na frente, corta a zaga feita pelo Fernando, complementou lá o jogador Robozinho, só que meteu essa bola na frente, o Previati recupera e recua lá pro goleiro Felipe Eduardo, lá no seu campo de defesa. Despachou lá do esquerdo, recebe o Bruno, domina o Bruno na lateral esquerda, limpa bem a jogada, tem o Previati do lado dele, vamos ver, ele recua a jogada lá pro Martim. Campo de defesa, 1-0 para o time do Guarani, 1-0 para o time do Bugre, levantamento aqui para o Miqueias, corta a zaga por intermédio do Lucas. Quem fica com essa sobra de bola do lado direito do campo, vem o time do Comercial descendo, toque na frente para o Jô, voltou para o jogador que era o Nicolas, mas a bola vai recuperada pelo Bruno, Bruno lado esquerdo para o Dreger, vem o Dreger pela ponta esquerda, rente a linha lateral do gramado, bela finta, o Dreger foi para cima, recebeu a falta, o jogador do Comercial fica reclamando, mas é falta para o time do Bugre. Falta lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, o Dreger já estava escapando, ele dá um tapa na frente e ninguém alcança ele. Como o jogador do Comercial sabia disso, cometeu a falta perigosa, vem mais lançamento na área, no gol defendido por Pedro Bellini, perigo, Bugre busca seu segundo gol na partida. Domina lá, quem ajeita para a cobrança é o Lucas Albuquerque, mas eu acho que ele vai deixar para o camisa número 8, o Adilson.
Adilson vai de perna direita, até porque você sabe, pé trocado, o perigo aumenta. Vai para a bola o Adilson, vai ser autorizado, vai deixar lá para o Lucas Albuquerque. Aliás, os dois costumam fazer jogadas ensaiadas e não vai ser diferente. Levantamento feito, olha o cruzamento, olha o toque! Gol! Do Guarani, marca o seu segundo gol, ele vai pra galera, Botelho, camisa número 7, na jogada do escanteio, como a gente dizia, jogada ensaiada do escanteio pelo lado esquerdo, cruzamento foi do Adilson, autor do primeiro gol, cruzamento no primeiro pau. O Botelho de cabeça, raspou de cabeça, vencendo o goleiro Pedro Bellini, aumentando para 2 para o Guarani, 0 para o Comercial. Carimba, Vistaldi, pode carimbar, para a alegria da torcida do Guarani. Agora, 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Comercial da cidade de Ribeirão Preto. E o Botelho marca o seu 4º gol na competição, um dos melhores ataques da competição, a equipe do Guarani. E vem o time do Comercial, vinha descendo com o Robozinho, cortou a zaga por intermédio lá do jogador Bruno. Tenta retomar o Dreger, ganhou do pé de ferro com moral o time do Guarani, recebe Adilson, tenta o Adilson, marcado ainda ele, lá do lado esquerdo é o jogador que é o Bruno. Carrega o Bruno, outra vez o Adilson, troca figurinhas pelo time do Guarani, lá no campo de defesa, tenta sair na cavadinha, tentou o Dreger na frente, cortou bem colocado o Gustavo, a bola voltou, ficou para o autor do gol, Botelho no meio, lá pro Lucas Albuquerque, foi desarmado, segue o bonde, o árbitro disse que não houve nada, levantamento à frente aqui, tentativa com o jogo, cortou bem colocado, Lucas Guimarães voltou lá pro Robozinho, tenta o Robozinho, é o capitão do time, vai para cima na disputa de jogada, melhor para a zaga do time do Guarani, ficou pedindo falta, não houve nada, puxa o carro aqui, o levantamento para o Miqueias, a bola saiu pela linha lateral, a jogada, quem começou a jogada aqui foi o Guilherme Previati, meteu lá para o jogador camisa 11 do Guarani, lateral já cobrado para o time do Comercial. Jogo não para, jogo disputado e lá vem o Comercial. Robozinho se livra, vai para cima, dessa vez falta e vai pintar cartão. Falta para cima do camisa 10 do Robozinho e o cartão, a advertência vai para o camisa 2 da equipe do Guarani, o Raul Lima. Perfeito. Raul Lima, portanto, estou vendo o árbitro lá anotando. Na marca dos 14 minutos desta segunda etapa, foi a 8ª falta cometida pela equipe do Guarani na partida e a segunda advertência. Já temos o Raul Lima e o Lucas Albuquerque advertidos pela equipe do Guarani. E aproveitar a paralisação do jogo para mandar um abraço para Miriam Lima. Estamos aqui em Ribeirão Preto torcendo pelo Bugre e pelo nosso lateral Raul, assim como Josival Monteiro. Vamos Guarani para cima, Raul. Vamos Bugre. Além do Osmar Luiz, que também está aqui na cidade de Campinas. Avante, meu Bugre. 2-0 para o time do Guarani, mas o Comercial está em cima. Comercial também precisa vencer. Melhor no jogo o time do Guarani. Vai pra bola o Robozinho, perninha direita, bateu pro gol. Ficou fácil. Fácil pro Felipe Eduardo. Fez a defesa, não teve rebote. Arriscou de longa distância, bem posicionado o Felipe Eduardo. Fez a defesa com tranquilidade. Lucas Albuquerque pegou essa sobra, foi desarmado no momento exato. Recuperou o Robozinho lá do canhoto do campo, trabalha aqui, vem o time do Comercial, quando vinha descendo o Fernando fez o passe totalmente errado, pediu desculpas porque ele deu lateral de graça para o time do Guarani. Acabou se precipitando ali, tocou mal na bola e deu de graça o lateral para a equipe do Guarani. Raul Lima, o árbitro manda voltar um pouco mais atrás. Raul Lima no meio aqui, tocou na bola, o jogador que era o Botelho, na frente Lucas Albuquerque, Dreger, domina o Dreger, Miqueias, o árbitro parou e marcou. Acabou marcando, me parece uma falta. Marcou impedimento do ataque do time do Guarani. O treinador reclama aqui, o treinador do Guarani. Então o Miqueias não entende como foi marcado esse impedimento, mas é o 6º impedimento. Não, Marcelo, foi falta marcada pelo Danival Pereira, né? Um agarrão ali fora do campo visual do árbitro. Lógico que a pessoa do Guarani não gostou. Falta já marcada e já cobrada. Até porque o Bandeira fez sinal aqui de falta. O Bandeira acabou dedurando, foi falta marcada lá.
E segue o jogo, o tempo vai passando 2-0. Lateral esquerdo Murilo pro Lucas Albuquerque, outra vez Murilo, tentou o Murilo, ainda ele, o Jô pressiona, recua no campo de defesa pro Luca Guimarães, no meio, tocou na bola o Botelho pro Raul Lima. Raul Lima, vai o Raul Lima, tem uma avenida aqui pelo lado direito. O Fernando pra cima dele, Raul Lima, rente à linha lateral, tenta ainda ele, rente à linha lateral do campo, foi desarmado pelo Fernando, na sequência o Botelho, Raul Lima, outra vez Botelho. Vai o Botelho, vai pra cima, com liberdade lá, dominando é o Previati. Previati lá do canhoto do campo é o Bruno. Vai o Bruno, vai partir pra cima. O Guarani melhor no jogo. Bruno, bela finta, curtiva de ponteiro esquerdo, cruzamento feito pro Dreger, ajeitou, ganha todas o Dreger. Só que dessa vez perdeu, recuperou, puxa o contra-ataque do lado direito. O time da representação do Comercial tocou o Previati de cabeça, voltou pro Previati. Ganhou de novo, lado esquerdo do campo, é o Murilo, acabou ganhando o lateral. Pessoal do lado de lá aplaudiu. Lateral para o time do Bugre. A equipe do Bugre vai pressionando, buscando o terceiro gol. Quer ampliar porque o saldo de gols nessa segunda fase é mais importante ainda. E Fábio, vamos lá. Mandar um abraço aqui para Cassiane Macedo da Silva. Vamos Bugre, torcendo por vocês aqui de Minas Gerais. E você tá vendo na telinha aí. Seja sócio campeão, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Planos a partir de R$30, Fábio Amistaldi. Se liga, torcedor do Bugre, se liga. Planos aí a partir de R$30, seja um sócio campeão. Quando tentava o Miqueias aqui, cortou bem colocado o Murilo. Lateral para o time do Guarani que vai chegando, Raul Lima. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Cortou bem colocado o jogador lá, que era o Murilo. A bola volta lá pro Adilson. Recuperou, limpou de perna direita, bateu com a perna esquerda. A bola saiu à esquerda do goleiro Pedro Bellini. Tentou chutar de primeira, mas no que fez o giro, acabou se desequilibrando. Pegou muito mal na bola, passou longe do gol defendido por Pedro Bellini. E segue 2-0 o Bugre. E Fábio, a galera do Revelação FC, o Bafo tem opção no banco, mas o treinador é aqueles que, na opinião dele, tem convicção. Para nós é teimosia. E falando, já que você falou do Comercial, daqui a pouco 3 substituições no time do Comercial, tá na nossa frente aqui, daqui a pouco a gente vai falar para vocês. Lucas Albuquerque vai pra cima, pode mandar pro gol, bateu a bola, passou a direita do goleiro, teve o desvio. O Pedro Bellini foi pra bola, teve o desvio, o Lucas Albuquerque naquele estilo. Aqui pelo lado direito, puxou na perna canhota, um chute perigosíssimo. Nesse momento, a substituição. A primeira substituição, sai o camisa 6, Murilo, para a entrada do camisa 17, Cauã Gaspar. Essa é a primeira substituição na equipe do Comercial. A segunda substituição, sai o camisa 8, Nicolas, para a entrada do camisa 18, Vinícius. Muito bem. E a terceira substituição na equipe do Comercial, o quarto árbitro está ajeitando a placa lá, a placa manual, não é aquela eletrônica, né? Então é das antigas. Sai o camisa 2, Gustavo, para a entrada do camisa 16, Marcelo Lessa. Portanto, 3 substituições, mas é escanteio lá para o time do Bugre. Escanteio para o time do Guarani. Escanteio lá, vai ser autorizado, tá tudo certo, o árbitro vai autorizar, escanteio, olha o cruzamento. Levantamento do primeiro pau, cortou a zaga, quem fica com essa sobra, o Robozinho tocou, sai pro jogo, mete essa bola na frente, o Previati tentou cortar pelo time do Guarani, voltou por aqui, o toque foi feito pelo jogador, que era o camisa número 4, Martinho. Luca Guimarães fez o passe na frente pro Miqueias pro Dreger, na frente, passou lá pelo Botelho, voltou pro Miqueias, o Miqueias bateu pro gol, bateu fraco, mas teve o desvio. Escanteio, mais um para o time do Guarani desta feita aqui pelo lado direito. A bola acabou prensada, o Miqueias tentou o chute, acabou prensado pela defesa da equipe do Comercial. O 8º escanteio a favor da equipe do Guarani, o 4º pelo lado direito do seu ataque. É o Lucas Albuquerque, jogador camisa número 10, vai para a cobrança, escanteio, o Miqueias está lá na área, o Dreger também, 2 jogadores perigosos, 2 jogadores insinuantes, Lucas Albuquerque, cruzamento feito, ali o desvio, toque foi feito. E apenas tiro de meta mais uma vez, chega com perigo, com muito perigo o time do Guarani. O desvio na pequena área, procurando no segundo pau, mas o jogador acabou chegando atrasado, não conseguiu completar para o gol. Continua 2-0 aqui no CT do Guarani.
Vem lá o time do Comercial, tentando partir para cima. O levantamento feito na frente lá, o toque de cabeça, tentou, era o Jô de cabeça, tocou na frente, tentou para o Enzo. Corta bem colocado a zaga por intermédio do Luca Guimarães. Ganhou lateral, vai para a cobrança o jogador, o Marcelo Lessa. Marcelo Lessa tocou lá na frente, recebe ainda ele, tenta no meio de dois jogadores, ficou caído do gramado. Tá valendo tudo isso, tenta retomar o time do Guarani, voltou pro Robozinho, o Robozinho tenta pelo time do Comercial, vai descendo, tenta partir para cima, vai fazer a proteção à zaga do Guarani por intermédio do Martim, pressionado pelo Vinícius, ganhou lateral, o time marcou falta pro time de Campinas, lá no seu campo de defesa do time do Guarani. Ele protegeu a bola, acabou chegando com tudo ali e foi atropelado pelo jogador do Comercial. 14ª falta cometida pela equipe do Comercial contra a 9 do Guarani. E a rivalidade tá no chat aqui também, tá? André Stefanelli, bora Botafogo. Pois é. Olha lá, a bola foi espirrada, vai tentar evitar a saída do jogador do time do Comercial, que era o jogador lá, o jaqueta número 5, Tauan. E é lateral para o time do Guarani, bater lá do seu lado esquerdo é o Bruno. Bruno vai para a cobrança, o time do Guarani ganha pelo placar de 2-0. Tranquilo no jogo, podemos dizer assim, tranquilo no jogo, embora o time do Comercial, quando desce ao ataque, também cria situações perigosas. E o treinador do Comercial agora fez alterações necessárias, né, Fábio? Até para tentar buscar e diminuir esse placar, já que estamos passando de 23 minutos, e de repente botar fogo no jogo. O Guarani é melhor, né? Desde o último terço do primeiro tempo e também nesse segundo tempo, mas a equipe do Comercial continua competindo e precisa fazer isso, não tem muito o que fazer. E já emendar aqui, Fábio, o Revelação FC, narração de você está de parabéns. Super profissional, fala dos dois times, sem puxar o saco. De um lado, parabéns, vocês são muito profissional. A galera tá aqui, parabéns pela equipe da TV Guarani. O Anderson Galo Ribeiro, valeu Anderson. O Kaique, hoje estarei acompanhando em Sorocaba. Ele vai estar em Sorocaba hoje lá com o Bugre, né? O profissional que vai à Copa Paulista. E mais, daqui a pouquinho tem mais aqui. O povo deu aquela acordada, Fábio Abistaldi. E aqui a bola acabou batendo no árbitro. O árbitro acabou dando bola ao chão. E vem o time do Guarani, Botelho. Ainda ele recebe Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque tem o Previati do lado de lá. Lucas Albuquerque. Lado esquerdo lá pro Bruno. Domina o Bruno, tenta partir para cima, vai para cima, encara. No meio, passou pelo Adilson, Dreger dominando mais atrás, recebe o Botelho do lado direito, Raul Lima. Vai se projetando o time do Guarani, vai descendo, insinuante, só que bateu muito torto. Raul Lima fez uma bela jogada, poderia até, claro, ter trabalhado melhor essa bola, preferiu chutar, mas o chute saiu muito à direita do goleiro Pedro Bellini. E antes do comentário do Marcelo, o André Stefanelli, né, ela está em Ribeirão, né, torcendo para o Bafo e na torcida pelo sobrinho Davi Stefano. É a brincadeira em relação à rivalidade do Botafogo, né? Já que sabemos que Botafogo e Comercial, amigo, é um come-fogo lá, o bicho pega, Fábio Abistaldi. E na última quarta-feira teve o come-fogo lá pela Copa Paulista, onde o Comercial venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Eu me recordo muito bem, uma vez eu tive a oportunidade de fazer o come-fogo, eu saí 4 horas depois do estádio lá, não sei porquê, a arbitragem acho que não foi tão bem assim. Lucas Albuquerque, Raul Lima no meio, Dreger cortou a defesa, a sobra de bola ficou com o Tauan, saiu, recuperou Lucas Albuquerque, tem o Dreger do lado dele, Lucas Albuquerque, lado esquerdo, quem recebe lá é o Bruno. Recua um pouco mais o time do Guarani, parte para cima outra vez, Lucas Albuquerque recebe o Previati. Previati tem o Botelho do lado dele, é isso que ele faz, recebe o Botelho, vai partir para cima da marcação, tem o Raul Lima, vai o Botelho pelo meio, recebeu o Adilson, ele marcou falta. Falta para cima do Adilson quando pintava uma boa jogada do time do Bugre. E na disputa de bola ali também o Bruno, quando perdeu a bola, acabou sentindo ali, caiu ali no grande ciclo do meio campo e vem 2 substituições na equipe do Guarani, preparam-se para entrar o camisa 18, o Rico, e o camisa 20, Yuri Gabriel. Daqui a pouco a gente passa quais são as substituições, quem sairá para a entrada dos 2 jogadores. Vamos ver, a placa vai ser levantada aqui, vamos ver, me parece, Fábio, primeira falta, né? Vai sair substituição primeiro. Vai sair o camisa 2, o Raul Lima, para a entrada do camisa 18, o Rico. Essa é a primeira substituição que a gente já pegou aqui na placa. Daqui a pouco a gente passa quem vai sair para a entrada do camisa 20, Yuri Gabriel. Muito bem, falta lá, tem um jogador do Guarani que está lá caído,
né? Já se levantou, me parece que tá mancando, inclusive, vai sair, não vai ter jeito. Tá saindo. Houve uma alteração na substituição, parece. E vem 3 substituições na equipe do Guarani. Borges, né, também. O camisa 15, o Borges. Daqui a pouco a gente passa tudo direitinho aqui para os amigos da TV Guarani. Falta lá pro Dreger fazer a cobrança, Lucas Albuquerque também perto da bola, mas vai pra bola, melhor posicionado o Dreger. Vai ser autorizado. O Guarani pode ser uma boa. Guarani perto do terceiro gol. 4 jogadores na barreira lá do Bellini. Vai o Dreger, bateu pro gol, isolou linha de fundo, tiro de meta. Agora sim teremos as substituições. Então vamos lá. Quarto Marcelo, árbitro. enquanto você vai pegando as substituições para falar de uma vez só, a gente vai passando aqui pelo chat, novamente, né? A Gabriela Stephanie Bin, torcida pelo Lucas Bin, também o Revelação, o Paulo, o comentário do Luquinha, jogador Luquinha, e você também que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e se torne sócio campeão. É isso mesmo, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Plano, Fábio Mistaldi, a partir de R$30. Só não vai ficar sócio quem não quiser, Fábio Mistaldi. É verdade. E o Guarani já fez aqui as substituições, né? E lembrando mais uma vez para você, Vamos lá, Fabio. Vamos lá. Então vamos lá, confirmando, vamos lá. Sai o camisa 17, Guilherme Priviati, para a entrada do camisa 15, Borges. Sai o camisa 8, o Adilson, para a entrada do camisa 18, o Rico. E sai o camisa 11, Miqueias, para a entrada do camisa 20, Yuri Gabriel. O Raul Lima permaneceu em campo. Exatamente, o Raul Lima está lá. Voltou aqui para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque da chuteirinha vermelha. Aliás, domina o camisa número 20 lá, que é o Yuri Gabriel, aqui na frente. Tentou lá o Raul Lima. Foi travado lá pelo jogador o Cauã, que tenta sair para o jogo. Cauã Gaspar. E vai pintar lá um cartãozinho para o camisa número 20, o Yuri Gabriel. Advertência para o camisa 20. Yuri Gabriel já chegou mostrando o seu cartão de visita na marca dos 28 minutos. A terceira advertência da equipe do Guarani na partida. Falta lá, vai para a bola o Tauã. Levantamento lá na frente. Passou pelo jogador que é o Jô, cortou a zaga do time do Bugre. O árbitro para e marca a falta. Falta de ataque do time do Comercial de Ribeirão Preto. E a equipe do Comercial prepara mais 2 substituições. Daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Muito bem, vai para a cobrança lá o jogador que é o Luca Guimarães. Colocou a bola na frente, tentou o jogador que era o número 18, que é o Rico, passou por ele, Dreger, lá do lado esquerdo. Dreger domina, ainda ele mais atrás, o Bruno. Tenta o Bruno, acabou ganhando o lateral, o pessoal do lado de lá gostou. Lateral para o time do Guarani. Lateral Bruno, na frente Dreger, domina ele, caminhando, teve o toque feito pelo próprio jogador do time do Guarani, se perdeu com a bola, lateral para o time do Comercial. Toque lá foi do Dreger, daqui a pouco 2 substituições no time de Ribeirão Preto. Tô vendo o quarto árbitro gritando aqui para as 2 substituições. Agora sim, vamos lá então para as 2 substituições na equipe do Comercial. Sai o camisa 9, o Enzo, para a entrada do camisa 14, Miguel Rassi. E entra o camisa 19, Raul de Melo, para a saída do jogador camisa número 11, o Jô. Então, sai Jô, entra a camisa 19, Raul de Melo, sai o camisa 9, Enzo, para a entrada do camisa 14, Miguel Rassi. Portanto, mais 2 substituições do time de Ribeirão Preto. Já entrou lá o garotinho, lá o Raul de Melo. Jogo segue, lateral para o Comercial que tenta. O corte foi feito lá pelo jogador que é o Rico. Tentou lá o jogador que era o Borges, cortou a zaga do time do Comercial. Bola saiu pela linha de lado novamente. É lateral para o time de Ribeirão Preto. Lá pela ponta direita. Lateral cobrado, levantamento feito à frente. Corta a zaga por intermédio do Martim. Mas a bola retoma para o time do Comercial. Tentou tirar do jeito que deu lá o Tauã. Tenta o Tauã, lado direito. A bola fica no Robozinho. Robozinho tentou do lado direito. Olha o Comercial, vem descendo lá pela ponta. Olha o cruzamento no meio. Corte da defesa feito providencialmente pelo Luca Guimarães, porque chegava perigoso lá o Cauã Gaspar, camisa número 17. E na marca dos 31 minutos desta segunda etapa, o primeiro escanteio a favor da equipe do Comercial. Escanteio lá pelo lado direito do seu ataque. Escanteio para o time do Comercial. Olha o cruzamento. Corte da zaga feita pelo time do Guarani providencialmente. Puxa o contra-ataque Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque meteu essa bola na frente. Não sei se ele vai conseguir evitar a saída. Não conseguiu.
Deu falta, porque Deu falta. o árbitro estava aguardando ver se o Lucas Albuquerque conseguia chegar antes da bola sair. Como a bola acabou saindo pela linha lateral, houve o puxão do jogador da equipe do Comercial, a falta foi assinalada e o camisa número 16, o Marcelo Lessa, leva a sua advertência logo na marca dos 32 minutos. O jogador do Guarani ainda está lá caído. Nesse momento, o departamento médico entra lá para ser atendido o jogador do time do Guarani. Uma curiosidade, quando a gente vem na cidade de Campinas, como o aeroporto fica nessa região aqui, sempre passam uns aviões aqui e a gente ouve aqui. É bastante bonito, coisa que a gente não tem lá em Piracicaba, né? E nas imagens aí, já que você falou, olha ele aí, indo embora, Fábio Amistad. O avião partiu, sabe Deus para onde? Tô vendo ele aqui, ó. Tá indo lá, beleza. Aliás, muita gente vai nos aeroportos só para ficar vendo os aviões, né? Um passeio, né? Ficar exatamente. Carol Silva, Fábio Amistad, Felipe Eduardo, grande goleiro, promessa para o futuro do futebol brasileiro. Marcel Soares, parabéns pela narração, um abraço, um sábado e domingo abençoado para todos. E o Revelação tá aqui no pé do treinador, viu? Do Comercial, né? O treinador do Bafo. Coloca o Luquinha na área, seu teimoso. O Luca Guimarães lá no meio para receber o Rico. Trabalha no meio, Botelho, autor do segundo gol, Botelho. Lá vai ele caminhando no meio, recebeu lá o Rico de novo. Rico no meio, Lucas Albuquerque, Rico no meio, tentou cortar a zaga. Lá do lado esquerdo cai pro Bruno. Tenta o Bruno lá do canhoto do campo, vai para cima, prende bem a jogada, ganha tempo, tentou a finta. Ele acabou saindo com bola e tudo. Lateral para o time do Comercial bater lá pelo seu lado direito. O tempo vai passando para você ligado aqui na TV Guarani. 33 minutos dessa segunda etapa e agora quem ganhou aquela bola lá foi a persistência da marcação do Comercial. Rico pro Lucas Albuquerque, bateu na zaga, voltou pro Lucas Albuquerque, Raul Lima, lado direito do campo, foi desarmado pela defesa, cortou do jeito que deu, na frente, tenta puxar o contra-ataque com o time do Comercial, lado esquerdo aqui com o jogador Cauã Gaspar, só que na frente dele, recuperou lá o jogador que é o Botelho fez a proteção, o árbitro marca apenas lateral para a representação do time do Guarani lá no seu campo de defesa. Na bola lá o jogador Lucas Albuquerque, é o camisa número 10 do time do Guarani. Ele acabou marcando, vai para a cobrança, ele acabou marcando uma falta. Falta, na verdade, vai ser cobrada pelo jogador camisa número 3 do Guarani, o Luca Guimarães na frente lá na frente, tentou o jogador que é o Raul Lima, teve lá o desvio, não teve desvio nenhum, apenas tiro de meta para o goleiro Pedro Bellini. O toque foi do próprio jogador do Guarani, que tentou tocar para o seu companheiro que estava ao lado, mas o toque saiu muito forte, foi direto pela linha de fundo, tiro de meta já batido. Estamos chegando na marca dos 35 minutos, daqui a pouco teremos o tempo de acréscimo. Serão 2 minutos, Fábio, 2 minutos de acréscimo. Bruno pro Borges, foi desarmado pela defesa, mas retomou de novo o time do Guarani, o Botelho no meio, Rico. Puxa o contra-ataque, passe na frente, tá impedido o Yuri. Tá impedido, deu para perceber claramente. Fabio, vamos ter ação aqui de última hora. São 3 minutos de acréscimo. O árbitro indicou mais um aqui para o quarto árbitro. Então teremos 3 minutos de acréscimo. Iremos até a marca dos 38 minutos. Portanto, vamos até os 38. Na frente lá tentou o jogador do time do Comercial, bola foi retomada pelo fim do Guarani, Lucas Albuquerque toca essa bola mais atrás, recebe lá o jogador que é o Borges no meio, trabalhou o Yuri mais atrás, outra vez recebe o Yuri, passe na frente, passe anteriormente foi do Botelho, cortou a defesa, voltou no campo de defesa, aqui a bola volta pro Yuri novamente, domina, trabalha pela meia direita, no passe lá pro jogador que é o Dreger, tenta o Dreger lá pela ponta, caminha ainda ele, prende, domina, foi travada, a bola voltou, ficou pro Borges, recuperou outra vez pro Dreger mete essa bola na frente, seria pro Rico, cortou bem colocado a defesa por intermédio do Tauã, que puxa o contra-ataque lá pelo lado direito, o árbitro para e marca falta para o time do Comercial lá pela meia direita no seu campo de defesa. Aquela falta tática, a equipe do Comercial ia tentando sair lá pelo lado direito do seu ataque, acelerando, o jogador do Guarani acabou cometendo a falta, a 11ª falta da equipe do Guarani na partida. Guarani vai ganhando pelo placar de 2-0. Estamos já no finalzinho de jogo.
Finalzinho de jogo, o Guarani vai conquistando um importante resultado nesta segunda rodada, quando nesse momento o árbitro chama a atenção do treinador do time do Comercial, falando alguma coisa, chamando a atenção, e deu mais um cartão, expulsou. Já tinha o cartão amarelo, expulsou. Segundo cartão para o técnico da equipe do Comercial, expulso da partida. E aquele negócio, né? O árbitro atravessou o campo, veio, resenhou, o treinador tanto pediu que recebeu o segundo cartão fora da partida. Pois é. Vai ouvir a TV Guarani mais cedo. Exato. E a torcida do Comercial presente ali já com afeto mandou a sua mensagem para o árbitro da partida. Lucas Albuquerque lá atrás pro Luca Guimarães, só que tocou errado lá do lado esquerdo pro jogador Quero Rico, cortou a zaga, puxa o contra-ataque lá do direito do campo, trabalha o jogador que é o Miguel, ainda o Miguel tenta, o Miguel Rassi lá pela ponta direita, foi desarmado pela defesa do time do Guarani, voltou para o time do Comercial que tenta, lá pela ponta direita, trabalha, tenta partir para cima o Tauan, se livrou pelo Dreger na frente, bola ficando lá com o Miguel lá na ponta direita, o camisa número 14, o árbitro Bandeira, o assistente número 2, acabou pegando uma falta do jogador camisa 14, o Miguel Rassi, para cima do defensor do time do Guarani. Falando da arbitragem, né, um jovem, como eu disse na abertura da jornada, de 23 anos, formado no ano de 2024, então ainda praticamente, na teoria, fazendo o seu estágio, né? O senhor Vitor Matheus Fanelli, como eu disse, no projeto, lógico, tem algo, sempre tem, né? Quando dá mais início de carreira, assim como os jogadores, o árbitro também, poucos minutos, mas já demonstrou que tem um bom discernimento, uma boa interpretação na regra do jogo, soube conduzir o jogo e tem um futuro aí, quem sabe. Tem que trabalhar, tem que lapidar, porque a arbitragem brasileira precisa de bons e novos valores. Muito bem. E apita aponta ao centro do campo Vitor Matheus Fanelli. Final de jogo aqui no CT do Guarani, em Campinas, com a vitória do Bugre pelo placar de 2-0 para cima do time do Comercial. Gols assinalados pelo jogador Adilson no primeiro tempo e pelo jogador Botelho na etapa de complemento, dando números finais ao marcador. Portanto, o Guarani conquista sua primeira vitória nesta segunda fase da competição. As duas equipes estão saindo de campo nesse momento, aquele cumprimento, aquele fair play, e antes das emoções da etapa de complemento, vamos, portanto, saber das estatísticas com o Marcelo Gomes. A equipe do Guarani, 13 chutes, 6 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, teve 8 escanteios a seu favor, 6 impedimentos contra, 65% de posse de bola. A equipe do Comercial foram 4 chutes, os 4 na direção do gol. Cometeu 19 faltas, teve 1 escanteio a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 35% de posse de bola. A equipe do Guarani com 3 advertências, a equipe do Comercial com 5 advertências, só que 2 vezes para as mesmas pessoas. O técnico foi expulso e o Matheus teve a substituição disciplinar. Esses foram os números da partida, além de 53% de bola rolando em todo o jogo. Fábio. Muito bem, nós estamos colocando um ponto final nesta live do Sub-15 e daqui a pouco, numa outra live, você vai ter aí o Sub-17 do time do Guarani, que vai enfrentar a equipe do Meia-Noite. Um grande abraço a todos e até daqui a pouquinho na outra live. Daqui a pouquinho, até já.